Olá! Depois de um longo tempo eu decidi fazer o vídeo que muita pessoa tinha me pedido, que era sobre como estudar pro ITA e o que eu fiz para esse ano ter um resultado melhor que ano passado, né? Depois de um ano, finalmente conseguindo passar no exame intelectual do ITA, né? Então vamos lá. Começar aqui, esse vídeo vai ser cortado para eu conseguir lembrar o máximo de coisa e não ficar nada faltando, ok? Então, primeiras coisas que eu gostaria de pontuar aqui são os off-topics, né? Eu vou deixar um PDF que eu estou me guiando aqui para falar na descrição, que eu já tinha escrito há muito tempo não, há um mês, tinha escrito já. Então, vamos lá. Então, para você que vai começar a estudar pro ITA, o estudo pro ITA é um estudo bem pesado, você vai passar longo... Deixa eu ajustar a câmera, né? Você vai passar longo tempo estudando, precisa de muito tempo estudando, isso é fato. Longos anos estudando, provavelmente mais de 2, ok? Mais de 2 anos. É um estudo muito pesado, mas que, claro, tem uma intensidade muito grande, mas que depende principalmente da sua constância e disciplina. E, obviamente, da sua vontade de, enfim, querer estudar para isso, né? Então, claro, tem muita intensidade, é muito difícil, um negócio muito absurdo, muito desfocado, mas que depende muito mais da intensidade que você vai estudar e a disciplina. Disciplina para estudar pro ITA é muito importante. Então, eu atualmente concluí o terceiro ano, passei direto pro terceiro ano no exame intelectual. Então, queria primeiro pontuar isso. E outra coisa que eu queria pontuar também é que fazer a questão do ITA requer um pensamento muito grande, é diferente de questão Enem, ou diferente de questão de vestibular normal. Até da, sei lá, prova PrEP é totalmente diferente. Questão ITA, IME, você precisa entender o problema. Você não pode se prender a fórmulas. Não pode, não sei o que, mas aqui aplica, esse coeficiente muda, então a fórmula muda, não sei o que. Não, entende o processo. Saiba provar as fórmulas, porque você aí entende o processo do que está acontecendo. Isso para química, isso para física, para matemática. Entenda o que está acontecendo no problema. Não vai safar o ITA ou o IME se você não souber o que está acontecendo no problema, só souber as fórmulas. Então, primeiro ponto. Tenha um pensamento crítico nas questões. Tente imaginar ela na vida real. Não sei, mano. Tenta, sei lá, problema de uma cunha em bloco utilizando. Você não entende o que está acontecendo. Tenta pensar num caso absurdo, assim. Sei lá, uma cunha super inclinada, um bloquinho inclinadíssimo, entendeu? Uns casos absurdos. Tem que mexer com a imaginação. Questão ITA tem que mexer com a imaginação, vai mexer com a imaginação. Isso é muito forte. Primeiro eu tô pontuando os off-topics para depois falar as coisas que estão aqui no PDF, primeiro, certo? Porque eu não sei onde encaixar isso em tópicos, então tô botando aqui no início do vídeo. Outra coisa que eu queria falar é que quando eu fui pra turma ITA lá no Aridsa, esse ano, eu conheci muita gente que entrou na turma ITA porque sempre tirou nota boa nas aulas, não sei o que, sempre foi bom em matemática, sempre tirou notas altíssimas, sempre era o 01, 02, 03 da sala, e aí conheceu o ITA por algum motivo, conheceu a turma ITA e começou a levar spunk na turma ITA, e foi isso. Essa história de praticamente todo mundo que conheci lá, sempre foi assim, e eu queria falar que eu não sou a menininha que usa 1 bilhão de canetas coloridas que foi CDF sempre foi CDF na turma. Eu, claro, não tinha notas horríveis também, não era o pior da turma, mas eu nunca fui aquela pessoa que, caraca, 01 da turma, gabaritei, passei direto, não sei o que, papapá, sobrado, tirei nota 10 em matemática, 10 em física, 10 em química desde sempre. Não era assim. Não era assim. Não fui esse tipo de pessoa que usava bilhões de canetas coloridas, fazia o resumo, chegava na sala, tirava 10 e é isso, que nem saber. Não sou assim, então isso aqui tudo que consegui foi pelo esforço muito grande que eu tive. Também incentivo do meu professor Hamilton, que tem um canal no YouTube chamado Geometria Raiz, que me incentivou lá atrás para começar a ajudar pro ITA também. Então agora sim eu vou começar a pontuar. Primeiro falar um pouco da minha história e depois falar os pontos aqui, sobre o que eu fiz e o que você acha e o que eu acho que você deve fazer caso você esteja no seu início de preparação. Eu poderia falar para quem já está avançado, mas eu prefiro falar para quem está começando, porque isso é muito mais difícil. Quem já está avançado já consegue desenrolar sozinho, já consegue provavelmente estar no cursinho, né, com gente no alojamento.
então já consegue pegar a experiência ao seu redor, não depender só de mim ou enfim de qualquer canal no YouTube. Tá? Então primeiro eu vou falar principalmente para quem está começando, a estudar pro ITA, pro IME ou para algo de alto nível, ok? Falando brevemente do que eu fiz não só em 2022, não vou falar em 2022, mas antes, que é importante também. Então vamos lá, vou falar um pouquinho. Em 2019 eu comecei meu estudo, não pro ITA, comecei meu estudo. Comecei um estudo sério, né? Não entrei na escola nessa época, mas comecei meus estudos a sério, assim, em 2019, quando eu estava no 9º ano, devido a esse professor Hamilton que eu citei. Nessa época eu estudava só matemática em 2019 por um livro TQM verde. Muito bom, desenvolveu muito meu raciocínio matemático. Ele é para fundamental e é muito bom. Em 2020 eu também só estudei matemática pelo TQM azul, pelo Capeta Azul e comecei o Caio Guimarães de Complexos, livros excelentes também. Eu achei muito bom. Infelizmente cometi esses erros em 2019 e 2020 de estudação matemática. Em 2021 minha chave virou. Eu comecei a estudar física e química também. Comprei os 3 tópicos de física, comprei Martha Reis, mas não usei, eu não gostei. Então eu usei química, foi a única matéria que eu estudei por apostila, tá? Estudei por apostila do PH, que é um extinto curso do Rio de Janeiro, não existe mais, mas era uma apostila muito boa. Então eu fiz minha base por esses livros, tirando química, livros muito bons. E não vou focar muito no estudo nessa época, porque não era o melhor dos estudos. Era bom sim. Consegui passar na primeira fase do IME em 2021, consegui tirar 51 de 64 na AF em 2021 também. Enfim, então foi isso que eu fiz nos anos anteriores, nada muito demais. Então agora sim eu vou começar a falar sobre esse ano, o que eu acho que você deve fazer, o que eu fiz de errado, enfim. Então mais ou menos isso. Então vamos lá começar com o vídeo mesmo. Então, eu vou começar falando como é que era a minha rotina, o que eu acho que você pode fazer na sua também, no início da sua preparação. Estou considerando aqui que você ainda não tem um cursinho presencial, você pode até ter um cursinho online, enfim, vou falar isso. Eu vou deixar esse PDF na descrição, tá? Esse PDF é muito bom. Um amigo que fez pra mim, eu escrevi a mensagem inteira no grupo, e um amigo botou em PDF, enfim, muito maneiro. Como era a minha rotina? Bom, lá no Ari eu acordava às 7 da manhã, e a partir das 8 eu começava a estudar, e eu estudava até meio-dia. De meio-dia eu almoçava, ia para o alojamento, descansava um pouco. Às 2 ou às 3 horas eu voltava para a biblioteca, estudava de novo até 6 horas. Às 6 horas eu jantava, o jantar lá era bem cedo. Depois às 7 horas até às 9 horas eu estudava. E depois eu fazia alguma coisa desfocada, enfim, jogava, dormia. Era mais ou menos isso. Detalhe que a matéria que eu estudava à tarde normalmente era diferente da de manhã. E a de noite, normalmente eu não estudava a matéria. De noite, eu anotava algum obituário, eu corrigia prova antiga, corrigia simulado, fazia questões que eu não tinha conseguido na parte de manhã ou da tarde. Enfim, mas não era um estudo necessário. Claro que era um estudo, mas não era... Eu não sentava a bunda na cadeira, fazia a questão até morrer igual antes. Era um estudo mais... ver o que eu tava errando. Era mais correção. Fazer questão que eu não sabia, corrigir, outra coisa, enfim, falei. E prova antiga. Eu vou falar mais sobre prova antiga em outro tópico, vou botar pra frente, mais pra frente esse tópico. Mas prova antiga eu fazia normalmente no horário da tarde, que era onde eu mais tinha tempo. Eu normalmente quando tinha prova antiga, eu fazia entre as 2 horas e as 6 da tarde. Que era onde eu mais tinha tempo ali livre, não precisava fazer nada. Não tinha nenhuma interrupção. Porque de manhã também eu não estava muito afim de fazer prova antiga, porque tinha acabado de acordar, enfim, não era muito maneiro. Eu preferia fazer no horário da tarde. Então, essa era a minha rotina, mais ou menos. Sábado eu descansava, eu estudava bem pouquinho, tinha aula de manhã no sábado, eu ia, mas não pegava muito pesado no sábado. E domingo era simulado. Domingo era dia morto, eu não fazia nada, só o simulado. Só isso. Quanto às aulas, né, vocês ouviram que eu estudo muito, então onde que fica as aulas? Então, essa rotina que eu falei, eu não seguia todo dia. Eu não seguia pra semana específica uma parte da segunda-feira e a sexta-feira inteira dela. Por quê? Porque eram dias que eu ia pra aula.
eu ia muito pouco pra aula. Por que eu ia muito pouco pra aula? Porque eu já tinha feito a minha base muito bem nos anos anteriores. Eu sabia, então, que eu não precisava ir em tantas aulas. Mas, claro, tinha aulas que eu ia. Química eu sempre fui. Química eu fui. Sexta-feira inteira era química. Então eu ia sexta-feira inteira, no período da tarde. Então, essa rotina que eu falei não se aplicava a sexta-feira à tarde, por exemplo. Que eu tinha aula de química. Segunda-feira, um pouquinho da tarde era a mesma coisa, que tinha química também. Aí nessa parte também não seguia a rotina. Na segunda-feira ali um período da tarde, porque também tinha química. Mas é isso, eu ia muito pouco pra aula. Por isso eu acho importante primeiro você fazer a base, depois procurar um cursinho presencial. Isso é algo que eu falei no PDF que eu vou botar aí na descrição. Primeiro, nos primeiros anos quando você está fazendo a base, de preferência não procure um cursinho presencial muito forte. Um cursinho online já vai dar conta, se você tem muita dificuldade em alguma matéria. Porque eu vejo muita gente lá no Ari que nunca tinha estudado nada e foi pegar um cursinho presencial e foi muito pior, porque aí ela não sabia onde mirar. E no início, mais vale atirar para qualquer canto do que não atirar para nenhum canto. Então, isso é muito importante. No início da sua rotina, mais vale você estudar de qualquer forma para pegar a disciplina de estudar do que realmente estudar forte. Claro, estudar forte é importante, mas no início você dói para estudar, é doído, você procrastinando. Então no início, mais vale sentar a bunda na cadeira e estudar todo dia, manter a disciplina do que a intensidade, do que, enfim, se matar a estudar. E por isso que eu acho que vale muito no começo não pegar um cursinho presencial muito forte logo de cara. Pega um online que cumpra as suas necessidades, né? Se você é mais fraco em química, um curso melhor em química, eu acho que isso vai valer mais a pena assim. Porque senão você vai ficar perdido no curso presencial, não vai saber o que fazer, não vai conseguir lidar. Assim como eu vi com 80% das pessoas que lá no Ari que nunca tinham pego um livro para estudar e decidiram fazer o Ari no ano. Então, esse era o primeiro ponto. Eu acho que sobre rotina e tempo de estudo, eu acho que não tem tanto aqui mais algo para falar, né? Enfim, mais ou menos isso. Mas, lembrando sempre, apesar de eu falar para você não estudar no início muito, logo após seu ano de base, né? Porque, o que eu tô querendo dizer com isso? Um ano você faz a base normalmente, ou mais de 2 anos, e depois você aprofunda ou faz coisas mais difíceis, né? Mas também tem aquele ponto. Se você quer passar em um ano só, eu passei direto do terceiro ano, mas eu estudei 4 anos, desde o nono ano, mas esse ano foi mais pesado, né? Se você quer passar em um ano, não adianta você estudar 2, 3 horas por dia, seu estudo fofo. Não adianta. Se você quer passar em um ano, tem que estudar muito mesmo. E é isso aí, é o ITA, não é Enem. Então essa é a primeira parte. Agora eu vou falar aqui, eu acho que sobre prova antiga, simulado, mais ou menos isso. Bom, então depois de falar isso é muito importante, tá? Não esqueça que eu falei. No início, mais vale você criar disciplina de estudar do que realmente a intensidade dele. Muito importante. Agora vamos lá. Quando você está fazendo os livros de base, enfim, normalmente você não tá, tá só estudando pelos livros e tal. Mas e quando você tá perto de acabar os livros, já tá assim com estudo maneiro, assim, e agora? Eu deixei um tutorial, esse PDF é basicamente tutorial de como você sair da base e pegar até um cursinho tipo Arissal, Fares Brito, enfim, qualquer coisa assim. Porque é mais ou menos a partir daí que você vai passar. Claro, não que você não tenha um cursinho quer dizer que você não vai passar, mas é muito importante ter para acelerar o processo. Né? E esses são os polos da turma aí, tá? Arissal, Fares Brito e Poliedro. Então, esses são os polos. Você precisa mais de um cursinho para passar, mais ou menos. 80% é isso. Então, é mais ou menos o tutorial de como sair da base até um cursinho. A partir do momento que você pega um cursinho, você vai estar convivendo com várias pessoas e aí você se desenvolve sozinho, que vai ser muito melhor do que uma pessoa só falar pra você o que fazer. Então por isso que esse vídeo é basicamente tutorial disso, do que eu falei. Como sair da base, do início até eu pegar um cursinho. Então vamos lá. Para pegar um cursinho para início de conversa, você vai precisar provavelmente passar na primeira fase do IME ou do ITA. Isso, mais ou menos isso. E passar na primeira fase do IME ou do ITA, pra você conseguir. A partir daí você tá encaminhado.
Então, beleza. Tendo feito a base de tudo, terminou os livros ou tá perto de acabar, uma coisa que pega muito é prova antiga. Como que você vai fazer a prova antiga? Nesse ponto eu vou falar bastante força, assim, porque eu acho que tem muita gente que peca muito nesse ponto. Eu, ao invés de falar o que eu fiz e falar o que você deve fazer, eu vou trocar a ordem primeiro. Eu vou falar, eu acho, o que você deve fazer, o que é bom, e depois falar o que eu fiz, tá? Eu vou falar com muita força esse ponto. Porque, o que eu acho? O que é importante? No primeiro momento que você não tem base, tá começando o estudo, não faz prova antiga. Você vai queimar a prova antiga. Queimar a prova antiga é basicamente você fazer à toa, porque depois você vai ler a resolução e depois de 1 ou 2 anos você vai querer fazer e já vai estar com o estudo bom, só que já vai lembrar a resolução. Então, isso que eu falo. No início, não faz. Você vai queimar a prova antiga à toa. Melhor não fazer. Não faz merda. Não faz assim prova antiga de cara, você vai queimar a prova antiga e não vai estar entendendo nem as resoluções, porque você não tem estudo suficiente para compreender aquilo. Como que você vai compreender uma questão de eletrodinâmica se tu nem viu a eletrodinâmica ainda no tópico assim? Não dá. Então não dá. Só faz depois de ter feito tudo. Ok? Então, esse é um ponto muito importante. Só faz isso. Então, o que tem muita gente... Eu vou ter aqui duas coisas que as pessoas fazem muito. Tem gente que começa fazendo prova antiga de concursos mais fracos e depois avançam pro concurso delas. Que é válido, isso é maneiro, muito maneiro. Ou tem gente também, no caso do ITIME, quem que é ITIME, que faz uma prova antiga do ITA ou do IME de teste para você ver como é que tá, uma prova recente, e de acordo com essa prova você retrocede tantos anos. Por exemplo, se tu fizer a prova de 2020 para testar, fui muito mal, assim, nossa, tô horrível. Tu começa a fazer prova antiga desde 1970, por exemplo. Isso muita gente faz também. Então, vou falar o que eu fiz. O que eu fiz? Em 2021, quando eu tava fazendo minha base, assim, estudando física e química também, eu comecei a fazendo prova antiga da AFA. Não quero AFA, mas comecei a fazer prova antiga da AFA. Um pouco mais da metade do tempo, eu fazia matemática, física e inglês. Eram as matérias que eu fazia. E com um pouquinho mais da metade do tempo, uns 60% do tempo total, talvez. E isso foi muito bom, isso me deu, primeiro, velocidade, e isso foi excelente. E depois de fazer de prova antiga da AF, tipo assim, começar a fazer... Eram 3 matérias que eu fazia, né? Matemática, física e inglês. Então era 48 questões no total. Então eu já estava fazendo no final ali, eu comecei fazendo, aliás, 36 de 48. E depois de 3, 4 meses eu já estava fazendo 45, 46, 44 de 48. Então aí eu falei, não, já dá pra trocar a prova. Então eu comecei a fazer prova antiga do IME. Eu também não quero IME, mas eu comecei a fazer prova antiga do IME. Claro, não é muito parecida com a do ITA. As dificuldades são bem difíceis também, mas não é muito parecida. Mas mesmo assim eu fiz. E foi bom sim, porque eu comecei a pegar um raciocínio que eu não estava pegando antes. Era um raciocínio muito mais difícil, que eu precisava fazer na metade do tempo. Na do IME sim, eu botava metade do tempo. Tinha 2 horas para fazer tudo. E eu tava... No início eu fui meio mal, assim, não horrível, mas tava indo mal. Eu comecei fazendo 17 ou 18 de 40 e não tava tão bom. Mas depois de mais 3 meses fazendo prova antiga assim, metade do tempo, eu tava fazendo 25, 24, 26 de 40. Aí eu falei, caraca, pô, tô sendo no 2º ano de ensino médio fazendo isso em prova antiga, eu tô bem pra caralho. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Isso 2021. 2022, aí foi diferente. Mais ou menos igual, mas foi diferente também. Quando bateu março ali, abril, eu fiz uma prova antiga do ITA de 2019 para ver como é que eu tava. E eu não me lembro o resultado, mas eu me lembro que eu tinha ido bem. Aí eu falei assim, fui bem, então não preciso fazer tanta prova antiga assim. Então eu fiz só 15 anos de prova antiga. Eu comecei de 2008 e fiz até 2022 de prova antiga. E primeira e segunda fase, tá? Eu fiz primeira e segunda fase. Uma semana eu fazia a primeira fase, a outra semana eu fazia a segunda fase, e alternando assim. Segunda fase eu fazia no mesmo estilo que é mesmo. Num dia eu fazia matemática e química, e no outro dia eu fazia só física, não fazia redação. Porque não dava pra simular, não ficava muito legal não.
Então, eu fiz desde 2008 até 2022, nesse estilo. E eu também, a prova do ITA, de segunda fase, são 4 horas. Para matemática e química, eu botava 3 horas só, que era um pouco mais que a metade, né, mas não era o tempo inteiro. E para fazer física, eu botava bem menos. Eu botava 1h30 para física. E eu tava indo bem, sim, nas segundas fases, e isso foi muito importante. E era assim que eu fazia a prova antiga. Segunda fase, e a primeira fase eu botava metade do tempo. Mesma coisa. E isso é muito bom para ganhar velocidade, para ganhar raciocínio. Se você tá terminando a base, vai sentir dificuldade, é normal. Depois que acabar, isso vai melhorando com o tempo. Mas o ponto é, não queime prova antiga se você não sabe a matéria. Isso é muito importante, né? Esse é o ponto que eu queria frisar aqui. Lembrando, tudo que eu tô falando, ou quase tudo que eu tô falando, tá num PDF que eu tô deixando na descrição. Né? Eu escrevi tudo. Então, mais ou menos isso sobre prova antiga. Agora, eu não me lembro do próximo tópico, mas certamente tem o próximo tópico. Então, ok, esse foi o tópico de prova antiga. O próximo tópico é algo que eu não tinha escrito no PDF, mas eu me toquei agora. Eu vou tentar me guiar aqui um pouquinho. É o psicológico. Cara, isso é um tópico muito importante, mano. Isso é um tópico muito importante. É extremamente importante que você tenha pelo menos um mínimo de confiança que você vai passar. Lá dentro, eu não tava assim, caraca, passei. Não tem nem como. E assim, nas provas antigas eu ia bem. Eu ia muito bem nas provas antigas, pra falar a verdade. Só que em nenhum momento eu falei, caraca, passei. Assim, eu falava, cara, eu acho que dá. Assim, eu nunca tive, caraca, rodei. A maioria do tempo, na minha mente, eu tava, cara, eu tenho chance de passar, mano, é só não bobear na prova. Só não bobear que dá. E isso é um tópico muito importante, cara. Nossa, o psicológico, irmão, quando você fica confiante, mano, parece que você faz mais questão, brother. Eu não sei, mas isso acontece até quando eu tô jogando CS. Quando eu tô mais confiante, quando eu acho que os inimigos são ruins, eu avanço, dou bala, mato 50 assim no jogo. Quero nem saber. E isso acontece na prova também, aparentemente, mano. Quando você fica confiante, você mata mais questão. E eu não sei porquê. Isso acontece muito. Mas teve um negócio, várias coisas que me abalaram ao longo do ano, né? E como que eu fazia pra lidar com isso? Tipo assim, gente chata, e acontece, tá? Gente chata sempre existe, uns babaca aí, sempre vão existir. Mas o bizu supremo é você não ligar. Porque normalmente quem fala merda não passa. Às vezes passa, na verdade. Mentira, não sei. Não tem, mas a maioria não passa, eu posso falar isso, tá? A maioria que fala merda não passa. Tipo assim, não dá. Seu estudo é uma merda, não sei o que. Não liga não. Isso normalmente não dá em nada. Mas tinha uns pontos que não eram pessoas que me incomodavam às vezes e eu queria falar sobre isso. Me lembro no último simulado antes da primeira fase do ITA, cara, que simulado difícil. Simulado, né, lá, aí, mas em todas as matérias eu tinha ido bem. A gente recebe o resultado do simulado lá na hora, né? Em todas as matérias eu tinha ido bem. Física, 11 de 12, química, 11 de 12, inglês, não sei quantos de 12, português, 10 de 12. Aí matemática, eu sou matemática com Edson, irmão. Tem que ir bem, sempre fui bem no simulado o ano inteiro. Matemática eu tirar de letra, vai ser 12 de 12. Matemática, 6 de 12, eu falei. Acabou, irmão. Isso era uma semana antes do ITA, então eu falei, caraca, mano, 6 de 12 uma semana antes do ITA. Rodei, mano, mais um ano, quero nem saber. Aí eu falei, caraca, fodeu, irmão, nossa, acabou. Aí eu fiquei ruminando aquilo por uns 5 dias. Aí bateu 1 dia, 2 dias antes do ITA, eu falei, cara, não, que se foda, tá ligado, mano? Pô, mano, só o simulado, no ano inteiro eu fui bem. Ano inteiro eu gabaritei só matemática. Eu falei, não, só um simulado quebrado que eu não soube fazer. Aí, beleza. Eu tava muito... Aí, mano, eu me lembro que eu fui muito confiante na matemática na prova do ITA. E eu gabaritei a primeira fase de matemática do ITA. Eu falei, mano, é isso, cara. Em contrapartida, eu quase cortei física, né? Mas também, essa prova desse ano em física foi muito diferente, né? Foi muito diferente essa prova. O que eu quero falar com tudo isso é que o psicológico é muito importante. Você tá confiante é muito importante. Claro, você não precisa falar, tipo, passei, irmão, passei. Foda, não é assim que funciona, tá ligado? Não é assim, confiança é importante, mas, né, é importante que você se mantenha também na realidade. Tipo assim, eu no fundo falava, cara, tem chance de passar, mano.
Pô, tô no jogo, irmão, tô no jogo. É mais ou menos isso. Então esse era o tópico do psicológico. Então é mais ou menos isso. Então agora no final eu vou dar um resumo do que eu falei no vídeo e, enfim, espero não ter faltado nada. Se talvez eu vá adicionando tópicos ao longo do vídeo enquanto for editando, que eu me lembre. Mas enfim, em tese é isso. Enfim, resumo do vídeo. Esse vídeo foi basicamente tutorial. Claro, incluiu coisas que eu fiz, mas foi basicamente um tutorial de não fazer merda, em primeiro lugar, mas de você sair da base e pegar um cursinho, tá? Então, resumindo aqui, começa não se importando muito com o tempo, porque inicialmente o que mais importa não é o tempo. Aliás, não importa a intensidade, o que no início não importa a intensidade de estudo, mas sim a disciplina e a constância. Tendo a disciplina e a constância de estudar, pega os materiais de base que estão nesse PDF que eu escrevi. Tópicos, AREF, enfim, apostilas, enfim, nada. Estudando bem, não faça prova antiga ainda, não queime. Quando estiver perto de acabar, com um estudo maneiro, visto a maior parte dos conteúdos, comece provas antigas. Aí fica a sua escolha, se você vai começar com provas muito antigas do ITA, ou vai fazer provas mais fracas, tipo PrEP, EAR talvez, até pode começar com a EAR, era fácil. Comece pode ser, cara. No início, assim, do início, acho que começar com EAR pode ser, eu nunca testei, mas pode ser que funcione. Comece com EAR, depois avance pra AFA, depois se quiser pro IME ou pro ITA. Começa assim, aí provavelmente nesse nível você já vai estar muito bom, já vai conseguir passar na primeira fase do IME, do ITA, e aí consegue pegar o curso. Feito isso, consegue pegar o curso. Só passar na primeira fase do IME e do ITA. Se você já passou na primeira fase do IME e do ITA e não tem bolsa, pode me chamar no PV que eu dou um jeito. No PV do Telegram que tá na descrição. Passado na primeira fase do IME e do ITA, tá ok. Se você ainda não conseguiu passar por algum motivo, tem os materiais de aprofundamento, você pode usar em casa. Eu usei os livros do Renato Britos para mecânica, para matemática eu usei um pouco do Lidsky, eu usei um pouco do Caio Guimarães, um pouco do Morgado de Combinatória também, que é muito bom. Para química tinha os Nelson Santos, nossa, que livro maravilhoso, cara. Nelson Santos da capa azul e da capa branca, livro cano. Livros maravilhosos. Teve o livro do Alexandre Guilo também, muito bom mesmo. Cara, livros maravilhosos. Esses livros vão te dar uma base absurda. Aliás, um aprofundamento absurdo. Entendeu? Então, é mais ou menos isso o vídeo. Minha rotina, já falei, acho que estudava mais 8, 9 horas por dia. Mais ou menos isso. Se eu for lembrando de alguma coisa, eu vou adicionando na edição. Então, talvez tenham tópicos extras depois desse. Então, valeu. Editando o vídeo aqui eu me lembrei que faltei uma parte muito importante, que eu não falei como você pode aumentar as horas de estudo quando você está começando a estudar. Claro, falei a disciplina e a constância que precisa ter, mas, por exemplo, se você estiver na escola ainda, como você pode aumentar as horas? Bom, o que eu fazia? No segundo ano do ensino médio, foi como eu comecei a fazer a base de verdade, eu estudava no colégio militar, não dava pra burlar o sistema, mas eu burlei o sistema. Bom, eu falei isso até no vídeo do ano passado. Cara, eu estudava na sala mesmo, irmão. Eu estudava na parte da manhã, né, que era quando tinha aula. Estudava na aula, fazia tópicos, fazia o Caio Guimarães, enfim, fazia o Nelson Santos também. Eu tava meio na base, me aprofundando, na verdade, né, nessa época. Fazia na aula, queria nem saber, cara. Nem saber. Dei um jeito, tem que dar um jeito também. Na aula é mais fácil de focar, porque normalmente são umas matérias idiotas, assim. Em casa é um pouco mais difícil, tem o celular. O que eu fazia? Eu deixava meu computador guardado no armário. Eu pegava meu computador e jogava no armário. Não jogava, mas deixava no armário pra não ligar, não desfocar. A porta ficava fechada, eu só tinha meu celular com fone de ouvido no Spotify e fazendo. Não podia ter distração. Então, não. É isso. O jeito de não ter distração é mantendo a distração longe de você. Eu sabia muito bem de anos anteriores que minha distração era ligar o computador e começar a jogar. Então, irmão, peguei o computador e deixei no armário. Pronto, acabou a distração. Não tem distração. Não tem computador, não tem distração. Então, isso é um jeito importante. Pegue suas distrações e coloque longe. Outra distração que eu tinha às vezes, quando estava muito difícil a questão, eu deitava.
na cama. Só que minha cama, aí eu falei, cara, como posso pedir isso? Eu pensei, mano, se eu botasse um monte de agulha na cama, eu falei, não, vai tomar maluco também. Aí o que eu fiz? A minha cama é aquela de abrir, né, baú. Irmão, então sempre que eu estudava, eu levantava a cama. Porque aí não tem como deitar se a cama tá levantada. Ah, claro, você podia abaixar a cama, mas aí era muito esforço. Então, o bizu para evitar distração é não ter distração. Então, isso é muito forte. Veja com que você se distrai e dá um jeito para tirar isso de você. Eu tinha um negócio de computador que deixava no armário, a cama que eu levantava. Isso é muito importante. Esse é um jeito forte de aumentar as horas, é simplesmente tirando a distração. Ora, óbvio. Rede social, eu me distraía muito com o Instagram. Eu desinstalei o Instagram. Agora eu voltei a ter, porque, enfim, agora eu sei estudar, né, então o Instagram não me afeta muito mais. Mas na época eu toda hora pegava o Instagram e abria, então desinstalei o Instagram. Pronto, acabou. É assim que você aumenta as horas no início, entendeu? Esse é o primeiro tópico extra, eu acho que vai ter mais. Tópico extra 2, eu esqueci de falar como que era o estudo das matérias nos dias, em 2022 agora. E o que eu acho que você deve fazer também. Eu estudava na parte de manhã, normalmente uma matéria diferente da tarde. E à noite, como eu falei, eu fazia anotações, corrigia a questão, prova antiga e tal. Mas normalmente o bizu é estudar matéria diferente algum dia, tá? Porque, não sei, acho que pega melhor. Mas tinha dias que eu estudava uma matéria só o dia inteiro. Me dava certo, ok? Mas era um dia que eu estudava muito diferente e era muito focado. Mas normalmente não faça isso, estude matéria diferente porque mescla melhor. Mas eu não gosto de botar tudo no mesmo bloco. Então, por exemplo, de manhã eu estudava 4 horas, das 8 até as meio-dia. Então eu não estudava 2 matérias diferentes na parte da manhã, porque aí não funciona pra mim. Eu não consigo simplesmente virar a chave de uma matéria pra outra, assim, de uma hora pra outra. Então, se eu fosse estudar uma matéria diferente, eu tinha que dar uma pausa, fazer uma pausa e aí sim depois estudar uma matéria diferente. Então, por isso que normalmente a matéria da manhã era diferente da tarde, porque era o tempo pra eu conseguir assimilar que eu ia estudar uma coisa diferente. De manhã era química, de tarde era física, ou o contrário, enfim. Mas nunca na tarde, por exemplo, eu estudava 2 matérias diferentes. Não conseguia fazer isso, muito difícil pra mim. Mas isso é comigo, não sei com você, mas eu fazia isso. Mas normalmente é isso mesmo, tá? Se você mesclar muita matéria assim do nada, assim, dar uma pausa no meio, você vai ficar meio perdido, assim. Então esse é o bizu também. Mescla as matérias, mas tome cuidado. E sobre as provas antigas, eu fazia de tarde. Eu acho que eu falei isso, mas era de tarde que eu fazia sempre que possível. Aliás, nos dias que eu fazia. Eu tinha um calendário pra quando que ia fazer. Se eu não me engano, eu fazia a prova antiga. Era a primeira fase, eu fazia ou quarta ou segunda. E segunda fase eu fazia, se eu não me engano, fazia terça e quinta. Né? Uma semana era a primeira fase, outra semana era a primeira fase, outra semana era a segunda fase, enfim, era alternando assim. Então, eu acho que agora acabou os tópicos extras, eu acho que eu falei tudo que tinha pra falar. Então, é isso. Valeu!